Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor, glória a Jesus. Queridos, quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração, uma palavra de esperança, uma palavra vindo da parte do Senhor. Quando eu olho nas Sagradas Escrituras, meus irmãos, quando 4 homens conduziram até a presença de Jesus um paralítico, e ali não tinham como conduzir aquele paralítico pela porta, porque havia uma multidão imensa de pessoas. Então eles acharam por bem subir, e em cima da casa abrir um buraco no telhado e descer o paralítico pelas cordas. Ali colocaram as cordas e desceram o paralítico. E Jesus, vendo aquele paralítico que estava diante de Cristo, Jesus disse: filho, estão perdoados os teus pecados. E os religiosos murmuravam, questionavam: quem este homem pensa que é? Somente Deus, o Pai, é que tem poder para perdoar pecados. Irmãos, Jesus, vendo aquilo no coração dos escribas, dos religiosos, Jesus disse: qual é mais fácil, dizer estão perdoados os pecados deste homem, ou dizer pega o leito e anda? E Jesus, olhando para o paralítico, disse: filho, estão perdoados os teus pecados, pega o teu leito e anda. E aquele homem pegou a sua cama, pegou o seu leito e começou a andar, e o nome de Deus foi glorificado. É muito forte, meus irmãos, quando Jesus disse: filho, estão perdoados os teus pecados. Independentemente do que aquele homem fez na vida, do que ele praticou, independentemente do pecado, Jesus olhou para a alma daquele homem e disse: estão perdoados os teus pecados. Jesus, ele, de certa forma, ele trouxe para aquele homem a salvação que ele não tinha, o perdão que aquele homem não tinha. E Jesus também curou aquele homem daquela deficiência física, daquela enfermidade. E aquele homem agora estava curado, estava andando, foi curado daquela situação de paralítico, e agora estava andando, e o nome do Pai foi glorificado. Queridos, eu fico observando que aqueles homens, os escribas, eles de fato, quando se expressa dizendo só Deus tem poder para perdoar pecados, na verdade o Pai perdoa pecados, Mas aqueles escribas estavam diante de uma pessoa, que a Bíblia chama de Filho de Deus, Jesus. Aqueles escribas estavam diante do Cristo, o Messias, o ungido de Deus, aquele que veio para trazer a graça, para trazer a salvação, Cristo Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Os religiosos estavam diante, irmão, do Cordeiro de Deus que perdoa pecados, estavam diante de Jesus, que tem autoridade na terra para perdoar pecados. Foi o que Jesus disse para aquele homem, para aqueles escribas. Jesus disse: olha, o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. É muito forte, irmãos. Eu fico assim analisando que, na verdade, eles não entendiam, aqueles escribas, porque se o Pai perdoa pecados, o Filho perdoa também. Se o Pai, ele traz libertação, o Pai liberta, o Filho também. Se o Pai, ele salva, o Filho também. Porque na verdade, irmão, Jesus, ele se expressa na Bíblia dizendo: eu e o Pai somos um só. É muito forte, um só em harmonia, em comunhão, em relacionamento, O Pai e o Filho é um só, é como o casal, o marido, e a esposa é uma só carne, como diz a Bíblia Sagrada. É como a igreja, diversos membros,
somos membros uns dos outros e fazemos parte de um só corpo, que é o corpo de Cristo. São diversos membros, mas um só corpo, e o Cristo é o cabeça deste corpo. Então veja, irmão, somos uma só unidade, porque é um só corpo, a igreja de Cristo aqui na terra, e Cristo é o cabeça. É isso, Jesus e o Pai é um só, Pai, o Filho e o Espírito Santo um só. E Jesus, se o Pai perdoa, o Filho também. Se o Pai salva, o Filho também. Mas aqueles escribas não entendiam, meus irmãos. E eles estavam diante de Cristo, né, que tem todo o poder nos céus e na terra. Diante de um Cristo que tem autoridade para perdoar pecados. É bem verdade que todo o percurso de Cristo aqui na terra, os religiosos se expressavam dizendo com que poder e autoridade este homem, ou seja, Jesus, faz estes sinais, estas maravilhas. Exatamente, irmão, porque Jesus, ele é o Filho do Deus Altíssimo, é o Messias que veio, como diz lá em Tito capítulo 2, versículo 11, que a graça de Deus se manifestou dos céus para a salvação de todos os homens. Então Jesus perdoa pecados, e Jesus, ele tem poder para curar, tem poder para arrancar enfermidade, tem poder para perdoar pecados. Não importa o que você fez, o que você praticou, ele perdoa e ele lança os teus pecados no mar do esquecimento, e ele ainda cura as tuas enfermidades deste corpo. Ah, meus irmãos, a Bíblia é tremenda. E aqueles homens ficaram assim, senhoras e senhores, observando ali aquele sinal que Jesus operou. Meu irmão, ele tem poder sobre a terra para perdoar pecados. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Esse Cristo perdoa pecados. É como a Bíblia diz, que ele é o Cordeiro de Deus que perdoa pecados. A Bíblia diz, irmão, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar. Então, meu irmão, minha irmã, que venhamos a cada momento reconhecer essa grandeza de Cristo, reconhecer que nós não somos nada e que ele é tudo, e que ele, meu irmão, está no controle de todas as coisas, e que ele é quem perdoa os nossos pecados. O homem pode apontar o dedo, pode te condenar, mas a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque é ele quem perdoa pecados. É Jesus quem nos perdoa. Irmão, é tremenda a Bíblia Sagrada. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.